Olá, boa noite, boa tarde, bom dia a você que está nos assistindo e que aqui estamos em nome do Centro Espírita Estrela da Seara. É um centro aqui muito carinhoso, muito acolhedor no Uruguai, no bairro do Uruguai, em Salvador, Bahia. Você seja bem-vindo. Hoje nós vamos estar aqui falando sobre um dos livros de Joana de Ângeles, Vida Feliz, um livreto muito gostoso, com mais ou menos umas 200 mensagens. Mas deixa eu me apresentar. Meu nome é Kleber, eu sou um recém-idoso de 60 anos, estou aqui para você que só pode me ouvir. Sou um homem com cabelo grisalho, curto, com a pele parda, com a camisa vermelha sobre um fundo branco e marrom do outro lado. E estou aqui para nós conversarmos hoje sobre esse livro, que é o livro que foi adotado para este mês, mas o tema específico é Silenciar para ouvir a alma. Você já pensou nisso? Você já pensou que o silêncio pode trazer para você a possibilidade de uma conexão maior com o seu self, como diz bem Joana, com a sua essência, com aquela essência que por si só já é perfeita, mas que ainda precisa, através das experiências, aprimorar a amorosidade, as virtudes, deixar já de lado, ou ao menos reconhecer, mas não se deixar levar pelas paixões, pelos sentimentos ainda arraigados ao ego e por isso muitas vezes ao orgulho e ao egoísmo. Nós vamos falar um pouquinho disso, mas vamos falar em silenciar. Silenciar vem de silêncio, que quer dizer ausência de ruído. Mas o silêncio é só isso? Porque esse questionamento é um questionamento científico, religioso, filosófico, e que acompanha a humanidade desde os primeiros relatos filosóficos. Essa busca, sobretudo agora, onde nós estamos o tempo inteiro sendo bombardeados por sonoridade, acabamos agora de concluir, né? Para uns é o início do ano, porque dizem que o ano só começa depois do carnaval. Aqui na Bahia a gente trabalha muito nessa época e antes dessa época, desde antes do ano novo. Mas acabamos de passar por um período em que a música ela reverbera bastante, que é o período carnavalesco. É mais que isso. Mas como estamos falando em silêncio, vamos falar em sons. Nós hoje em dia estamos sendo bombardeados por vários por vários estilos, por várias frequências musicais, da música clássica ao rock. E nós vamos percebendo que nesta época, sobretudo, a que passou, o som, a música, a vibração das caixas de som em nosso próprio corpo reverbera, porque nossas células, nós sabemos que o nosso corpo é mais que 70% de água. Então, a água, quando o som reflete, reverbera, faz vibrar. Então, consequentemente, nós vibramos só na emissão sonora. Mas existem outros tipos de zoada ou necessidade de outros tipos de silêncio. Muitas vezes a história vem nos trazendo que o som, ou a ausência do som, o silêncio, nos remete a uma unção, a uma percepção ou a uma busca de ouvir dentro, de nos perceber por dentro, de nos sentirmos. Às vezes, os ruídos que existem nos impedem. E nós hoje, com a tecnologia tão avançada, temos nos eletrônicos uma fuga muito grande da percepção do silêncio íntimo, do silêncio interno, ou da busca do interno dentro do silêncio. Nós vamos percebendo
que há muito tempo essa ausência de som normalmente se tratou-se de uma ferramenta de poder, de uma disciplina ou de uma busca de cura, de uma forma de descrever o divino. Para muitos, principalmente aqueles que eram discípulos de Pitágoras, lá em mais de 500 anos antes de Cristo, já trazia o silêncio como uma busca de autocontrole, de autopercepção e de amplidão, de amplitude de percepções e de raciocínio. Dizem alguns que os discípulos de Pitágoras levavam até 5 anos em silêncio para que eles pudessem desenvolver, trazer para si reflexões profundas e essas reflexões pudessem ser trazidas às respostas às questões tão enigmáticas ou tão sérias daquela época e ainda de hoje. No estoicismo, tinha a busca da percepção do silêncio como uma forma de se desprender do externo, de buscar fazer com que o externo seguisse o seu rumo, enquanto cada um se percebesse e fosse trabalhar-se dentro da sua peculiaridade, sem reverberar no externo, sem fazer com que o externo influenciasse tanto e também evitando que fosse feita alguma forma de expressão para que o externo fosse modificado. É muito interessante essa percepção, mesmo porque a busca da percepção do universo, das coisas como são, sob o olhar curioso e reflexivo, nos traz respostas, muitas vezes, a questionamentos íntimos e que só através da percepção e do silêncio nós podemos perceber. E não foi só assim com os filósofos, mas também com os budistas. Os zen budistas buscavam também trazer essa questão do inconsciente e do som como uma forma de despertamento espiritual. E nós vamos passando por isso em todos os aspectos, em todas as religiões. O próprio judaísmo, na sua cabala, ela traz o silêncio como aquilo que precede a criação, como se do silêncio divino tudo fosse gerado. E que, buscando o silêncio, nós estaríamos buscando um contato com o divino. E por aí nós vamos percebendo o quanto essas questões vão nos trazendo percepções cada vez mais importantes para que busquemos realizar. E a minha questão agora para você é: você busca trabalhar o silêncio em você? Certa feita, Divaldo Franco chegou numa palestra e disse que há pouco tempo tinha desencarnado um dos que com ele trabalhava, labutava na mansão do caminho, e que a família questionava, procurava saber, ele ainda não tinha nenhuma posição. E questionando a veneranda Joana de Ângeles, ele diz para ele: olha, hoje vamos visitá-lo, mas eu preciso que você faça silêncio. E Divaldo, de forma brincalhona, disse: mas será que... Eu pensei, Divaldo falando, será que Joana não me conhece a ponto de achar que eu vou fazer um estardalhaço? E à noite ele se recolheu e então com Joana ele foi fazer a visita. Quando ele avistou aquele irmão tão querido e conhecido, as suas emoções vieram à tona. E Joana chegou para ele e disse: silêncio. Aí então ele entendeu que o silêncio do qual Joana estava falando não era o silêncio dos lábios, era o silêncio do espírito. Era apacentar-se, era
não reverberar emoções nem sentimentos, porque imediatamente aquele arrobo de emotivo que ele teve na maca, automaticamente o irmão sentiu essa vibração e ficou angustiado. Então ele reverberou, a emoção dele reverberou naquele irmão. E aí ele então entendeu e se concentrou e tentou apacentar-se para que não houvesse mais nenhuma interferência que prejudicasse o desenvolvimento daquela melhora, daquele momento de reforçar-se, de manutenir-se de força equilibrante para estar bem. E aí nós lembramos também que muitas vezes até a psicologia atual traz o silêncio como o reset, ou seja, aquela forma de você parar para reiniciar-se nos pensamentos, nas emoções. E esse reset é aquilo que se faz necessário muitas vezes em nossa vida e que nós não tomamos conta disso, não nos percebemos. Às vezes nós estamos numa vida, num ritmo tão frenético da vida, que não nos permitimos o descanso e aí acontece um mal-estar, uma doença, uma gripe, uma cirurgia, um cair, né? Quebrar uma perna, um braço, para que nós possamos nos recolher, fazendo com que o organismo elimine as toxinas que nós estamos retroalimentando o tempo inteiro, sem perceber, nos prejudicando o nosso organismo, que é o instrumento de expressão da essência na existência, na vida, na encarnação. E aí nós temos esse momento, esse reset, esse momento de parada, para que nós percebamos que precisamos de um tempo. Não somos espíritos, somos imortais, temos a vida, a eternidade, né? Toda aí, mas precisamos parar, porque o corpo precisa de descanso, nós precisamos dormir, nós precisamos relaxar, para que o corpo recupere as suas energias para dar continuidade à nossa encarnação e às atividades. Então temos essa necessidade e precisamos lembrar que a gente precisa, de fato, ter, inclusive para o ego, para que nós possamos refletir sobre como pensamos, o que desejamos, o que necessitamos, porque nós chegamos sem nada, né? Estamos com uma bagagem intelectual, mas às vezes nós nos preocupamos mais com a bagagem material do que com a bagagem espiritual. O que levamos da vida, se não a vida que a gente leva? As consequências da vida que a gente leva. Aquilo que precisamos pensar, que precisamos refletir, aquilo que precisamos utilizar para o nosso vir a ser. O que desejamos? Enquanto espíritos imortais que somos, reencarnacionistas que somos, cristãos que somos, e por falar em cristão, não podemos esquecer que o silêncio, apesar de já ter vindo lá dos filósofos, lá do budismo e de outras filosofias, Jesus não deixou de nos atentar para esse silêncio. E, mais que isso, ele fez com que nós, ao menos, ouvíssemos e nem sempre entendêssemos, porque depende de cada um de nós, e hoje eu não sei se já entendemos, acredito que ainda não tenhamos pego a essência das coisas, de que tudo está no silêncio das coisas externas. A começar de, quando fores orar,
entrai no quarto, fechai a porta. O que significa esse fechar a porta? Desligai-vos das coisas materiais para que assim você possa estar em unicidade com o Pai. Fechada a porta, desligado do dia a dia, do hoje, do agora, no sentido das coisas materiais, possamos buscar ao Pai. Mas não foi só isso que Jesus disse. Está lá em Marcos, no capítulo 1, versículo 15, quando Jesus diz: o tempo é chegado, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e criar nas boas novas. Onde está o reino de Deus? A vinda do reino de Deus está lá em Lucas 17, 20 e 21. A vinda do reino de Deus não é observável. Não é algo que a gente veja com os próprios olhos, no sentido de estar fora. Não se poderá dizer, ei-lo aqui ou ei-lo ali, pois que o reino de Deus está no meio de vós. Está no meio de vós, entre nós ou em nós. Em João 3,3, ele diz: digo em verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E esse nascimento nós já sabemos quando a doutrina nos traz como o Consolador, né? Trazendo o Evangelho redivivo, né? Revivendo o Evangelho, trazendo, como foi bem dito pelo Cristo, ele vos trará novas lições e vos fará lembrar das antigas. E nesse ponto não é só, desculpem, a questão da reencarnação, mas a questão do novo, do ser novo, do buscar o novo, do despir o homem velho para que o novo venha. E aí percebemos, e aí vem alguns questionamentos para a meditação. Se todos os ruídos externos do mundo silenciassem por apenas um minuto, agora, se agora vocês pudessem não ouvir som algum, o que você acha que ouviria vindo do seu próprio coração, da sua própria alma, de dentro de si? Quantas das vossas queixas diárias são apenas o vosso ego, tentando gritar mais alto para não termos de ouvir as verdades da nossa alma? Muitas vezes ouvimos e achamos que não é nada, que é só um arroubo de consciência. Quando Kardec questiona os luminares, onde estão as leis divinas? Se as leis divinas se resumem a um livro, se as leis divinas se resumem a algo que alguém disse, os Espíritos dizem, está em sua consciência. Então é nesses momentos em que buscamos essa introspecção silenciosa que conseguimos perceber aquilo que vem de nós e que muitas vezes o ego não aceita. Ou seja, os nossos interesses egóicos, o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso desejo de ter em detrimento do ser, nos fazem abafar essa voz. Mas questiono de novo para vocês. Se a nossa alma é imortal, e ela é, e atravessa os séculos, e atravessa, pois sabemos que esta não é a primeira e nem será a última encarnação, e que nós trazemos tudo, e nós vemos no mundo hoje, tudo aquilo que se vê de forma intuitiva é aquilo que possuímos, não é algo que veio do nada. Então, se nós somos imortais e atravessamos o século, por que ainda permitimos que os problemas que durarão apenas alguns dias nos roubem a paz e a saúde? E às vezes, problemas de saúde que podem durar alguns meses e até anos.
em relação à imortalidade, em relação à eternidade, não é nem um segundo, um átimo de segundo. Por que nós perdemos, ou melhor, por que nós expressamos a nossa impaciência, nos desesperamos? Isto não é o ego, isto não é um materialismo em nós, que faz com que nós vejamos essa vida como a única vida que existe? Como seria a sua vida hoje se você passasse a agir não apenas como um habitante da Terra, mas como um verdadeiro cidadão do universo? Será que nós jogaríamos coisas no chão para entupir os ralos e depois inundar a cidade? Será que não quereríamos fazer a manutenção de tudo o que realizamos, trabalhar para o bem de todos, trabalhar na matéria como se estivesse trabalhando para Deus, com afinco, com amorosidade, sobretudo com amorosidade? Não veríamos o outro como um ser imortal igual a mim, que se hoje não está pensando como eu, um dia talvez pensará, ou eu pense como ele? Será que eu vou ficar aguardando desencarnar para lembrar, realmente? E aí voltar àquela questão que eu acho que eu tenho, não sei vocês. Poxa, eu podia ter feito mais. Como diz a música, né? Podia ter amado mais, ter visto o sol nascer, ter olhado a natureza, como o Leon Denis, de forma tão carinhosa, tão amorosa, nos traz no Grande Enigma, da percepção dele da natureza e da reflexão que a natureza trazia para as coisas do dia a dia. Mas eu falei tanto em Joana e ainda não entrei em Joana. Entrei em Joana em vários momentos. Mas esse livro, Vida Feliz, ele tem alguns capítulos. E esses capítulos trazem lições maravilhosas a respeito do silêncio. Ele diz que quando alguém estiver sendo acusado, quando nós observarmos algum movimento, quer seja televisivo, quer seja em conversas, sobretudo nas conversas, que querendo ou não, e Jesus traz lá, quando diz, atira a primeira pedra, quem tiver sem pecado. Não julgueis para não ser julgado, porque sabia, como hoje ainda sabemos, que muitas vezes aquilo que nós chamamos de justiça, na verdade, é o nosso desejo de vingança. Hoje, quando ouvimos alguém falar mal de qualquer pessoa, nós, muitas vezes, confirmamos, dizemos, não sabemos, não conhecemos, não sabemos a história. Muitas vezes nós nos avoramos a levar também a nossa opinião. E aí vem lá os antigos que nos trazem a questão do não julgar, como Jesus trouxe. Porque todo julgamento que a gente faz alimenta o ego de coisas que a gente não sabe se é verdade ou não, de um conceito que a gente quer impor ao outro pela nossa forma de agir, ou mesmo pela forma com que nós desejaríamos agir, e muitas vezes, vendo o outro agir, apontamos. Nós não queremos fazer, mas desejamos, como diz Paulo, o bem que eu quero, este eu não faço. O mal que eu não quero, este eu ainda faço. E este mal, ou seja, este erro, este equívoco, muitas vezes está em nós. Quando a gente vê alguém fazer, como nós nos julgamos tão severamente, nós julgamos o outro também. Como nós ainda não conseguimos nos amar a ponto de acalentar essa sombra, aceitar os defeitos que cada um temos, nós acusamos o outro. E ela diz, quando tiver alguém sendo acusado, mantente em silêncio. Por quê? Porque que bem haverá de haver em alimentar o julgamento?
Voltando a Jesus, Jesus sabia que quando a gente julgava, a gente já julgava condenando. Não, esse vai fazer, vai sofrer. Não, eu não estou aqui para julgar, mas Deus vai dar a ele o que merece. Não é um julgamento? E ela diz isso porque ela diz que nem sempre aquilo que estamos vendo é exatamente aquilo que está acontecendo. A gente não sabe a que ponto foi, a gente não sabe como é que a história foi, e mesmo assim apontamos o dedo. Agora a minha pergunta é você. Eu não posso nem dizer apontamos, eu digo eu aponto. Você já se viu nessa situação de alguém estar condenando, estar criticando e você alimenta a crítica ao invés de calar-se? Porque, na verdade, tudo que a gente faz reverbera em nós, volta, vibra em cada um de nós. Quando vibramos no bem, tudo de bom nos acontece. Mas quando não vibramos no bem, tudo que é erro, que é equívoco, também nos retorna. E Joana diz mais, que muitas vezes no tumulto do mundo, as pessoas não conseguem reservar alguns momentos de silêncio. Existe um conto oriental em que, num determinado mosteiro, monges estavam em reunião e de repente veio uma ventania beirando a tempestade e começou a derrubar os acampamentos de palha, e as pessoas ficaram desesperadas, buscando, querendo segurar para que as coisas não voassem ou se perdessem. E o monge lá estava sentado ele continuou. Ele levou um tempo, até que um dos aprendizes chegou para ele: mas mestre, vocês não estão vendo o que está acontecendo? E o mestre chegou para ele: estou. E o senhor não vai fazer nada? Ele disse: há o que fazer? Ou seja, no momento de tumulto, nós vamos naquela onda, né? Como se todo mundo, como aquele desinvestar, ou aquele soltar dos cavalos, quando vai um na frente correndo, todos vão atrás. Quando ele para, todos param. Então, muitas vezes estamos nessa confusão e não buscamos o nosso centro, o nosso presente. Ela questiona e ainda diz: cala mais do que fala. E nós temos uma frase que muitos conhecem que diz: nós temos 2 ouvidos e uma boca para ouvir mais e falar menos. Por quê? Porque toda vez que nós agimos nesse ímpeto, nós estamos reagindo. E a reação é algo que já se tornou natural e automático de uma percepção que temos de como levar a vida sem refletir, sem tomar a própria decisão. Muitas vezes nós acreditamos que estamos tomando a decisão, mas não estamos. Nós estamos simplesmente indo com o outro. Costumamos brincar dizendo: nós não precisamos ser papagaio de repetição. A gente ouve uma coisa e passa à frente. A gente ouve uma coisa e passa, a gente não analisa. Muitas vezes. Então, busquemos analisar. Esse tema foi muito importante, é muito importante para mim. Eu espero que seja para você também. Porque está me fazendo refletir sobre isso. Está me fazendo refletir sobre o quanto eu falo muito. E me calo um pouco. E reflexiono um pouco. Muitas vezes, há uma maledicência, há uma acusação infundada, nós simplesmente reagimos. Novamente, como se permitíssemos que aquilo que o outro vê em nós não é aceitável e por isso queremos que o outro
às vezes à força, ou no grito, ou com respaldo, mas mesmo assim de forma furiosa, enxergue em nós aquilo que nós enxergamos. Mas será assim? Será que eu enxergo o outro da forma que ele é? Ou o que eu enxergo do outro, sem reflexão, é aquilo que eu estou acostumado e que isso faz com que eu crie um preconceito, fazendo com que todos que têm uma característica, seja de falar mais, seja de falar menos, seja de brigar, seja de ficar quieto, seja classificado e seja rotulado, a ponto de todas as pessoas serem iguais, e não somos. Cada um. Cada ser nesse universo tem uma íris diferente, uma digital diferente, que são matéria. Quiçá o espírito. Irmãos gêmeos não são iguais. São geneticamente parecidos ou idênticos, mas o espírito é diferente. Não há um ser igual ao outro, não há um ser que tenha aprendido a mesma lição, mesmo que a lição tenha sido dada da mesma forma. Muitas vezes eu entendo do meu jeito, você entende do seu jeito, e isso nos diferencia. Mas a reflexão que deve ser feita vai nos dar a oportunidade de ver com outros olhos. Muitas vezes, aqueles que maldizem estão adoentados, estão sofrendo, e a maledicência é a forma pela qual eles conseguem se sentir bem. Divaldo dizia que o pigmeu se incomoda tanto com o gigante que tenta derrubar para que o gigante fique do mesmo nível ou para que ele suba e fique maior que o gigante. Então, muitas vezes, aquele que nos ataca porque está passando por alguma dificuldade. Mas nós somos o que somos, independente daquilo que as pessoas pensem. E estar em silêncio vai nos fazer centrarmos e fazer com que nós entendamos que o que eu sou, eu sou. Como eu estou e posso melhorar. Mas o que eu sou? Essência divina. Creia do Deus Pai, do Criador. Sou, independente do que o outro ache que eu seja ou não. Das circunstâncias, assim somos nós, que muitas vezes também acusamos o outro. E ao invés de amorosamente respeitarmos o outro na situação em que ele está, na condição em que ele está, no momento em que ele está. Não podemos tirar uma fotografia e achar que a vida inteira a pessoa vai ser a mesma coisa. Joana nos traz, para o final, para nos dizer algumas coisas. Ela nos diz que a oportunidade evolutiva é uma bênção e nós sabemos disso. Mas muitas vezes, quando recebemos um diagnóstico de uma doença, ou quando passamos por uma certa dificuldade financeira, nós nos queixamos para todo mundo, esquecendo que os luminares nos trouxeram que a característica do espírito imperfeito é a de que ele está sempre queixando-se junto à justiça divina. Nós temos a percepção e cognitivamente, através do conhecimento, de que Deus é justo, de que Deus é amor. Todo amor, bondade, justiça, misericórdia. Mas quando algo de errado acontece, quer seja alguém que parta e que a gente acredita que não foi no momento mais propício, quer seja um revés da nossa vida, algo que a gente tinha e perdeu, uma posição social, um emprego, nós questionamos a Deus.
nós julgamos e nos irritamos, esquecendo que normalmente a única coisa que há de fatídico são as nossas provas, as nossas expiações. São fatos que nós escolhemos para ver se já estamos melhores ou fatos que pedimos que acontecessem para que nós pudéssemos salvaguardar as nossas dores, as dores que nós próprios criamos para nós em outra vida. Então, vamos parar e refletir sobre isso. Lembremos, e Joana nos traz, e diz que a dor, enfrentada com resignação, diminui de intensidade. Tanto quanto suportada em silêncio, passa com mais rapidez. E é interessante que momentos de felicidade, quando nós estamos vivendo, parecem que duram muito menos. Quando a gente vai para algum lugar que a gente está feliz, daqui a pouco dá hora de ir embora ou de acabar. Mas se a gente tropeça, ou tem um ferimento, ou sente uma dor, parece que 30 segundos duraram 2 horas. Porque nós, apesar de entendermos que se está doendo é porque ou nós ocasionamos, ou alguma coisa ocasionou, sempre é para nosso aprendizado. E nesse momento, silenciar, orar, refletir sobre a dor, refletir sobre o que está passando, a angústia, vai fazer com que nos conectemos com a nossa intuição, com o nosso ser e com Deus. É assim na prece. Não podemos esquecer que no momento de prece e que Jesus nos trouxe, que não é a quantidade de palavras, não é a complexidade, não é a exposição da prece que vai torná-la mais ou menos eficaz. É a unção, é o desejo sincero, é o silêncio externo, é nos colocarmos em condição. Quando Kardec traz no livro dos Médiuns a explicação de que muitas vezes uma reunião mediúnica não precisa ter uma quantidade grande, mas que se houver uma quantidade grande e todo mundo estiver conectado, e ele traz inclusive que a reunião mediúnica é um organismo em que nós somos células ou órgãos que estão conectados, intimamente conectados. E aí, se nós tivermos 10 pessoas conectadas, valerá muito mais do que 100 pessoas desconectadas. Lembremos, o sofrimento que nos alcança é o que precisamos. André Luiz Peixinho nos lembra que tudo na vida é justo, merecido e necessário. Então, que possamos refletir no momento de dor, no momento de silenciar, para nos conectar. Porque tudo isso, apesar de vocês perceberem, dizer, mas Kleber, você não está falando do silêncio, mas tudo isso é uma forma de chegar ao silêncio. A aceitação é a forma de chegar ao silêncio. A prece é uma forma de chegar ao silêncio. O silêncio é o seu momento do agora. É você não estar na ânsia ou na ansiedade do futuro, nem estar preso ao passado, na angústia do que passou. É você se colocar agora em conexão com o divino, em conexão com Deus, e fazer com que cada momento da sua vida você esteja presente enquanto espírito, observando, deixando de ser observado para observar-se. E aí, trazer em si a oportunidade de conectar-se através do silêncio, através das boas maneiras,
através da prece, através da calma. Porque o silêncio acalma. Muitas vezes, e nós sabemos, que se Cristo trouxe tanta lição pelo que disse, pelo que realizou, pelo exemplo, também, e às vezes muito mais, pelo que não disse. Porque muitas vezes o calar é entender que precisamos buscar o nosso interior para que o exterior acalme, resolva-se. E como nós estamos já chegando ao nosso tempo, queria deixar só alguns questionamentos para vocês. Se todos nós buscarmos silenciar, aonde chegaremos? Se todos nós buscarmos penetrar nas potencialidades que todos nós possuímos e que estão aqui junto com a nossa essência perfeita, aguardando o seu desenvolvimento, o seu desenrolar, o seu expandir-se, a nossa vontade, a nossa fé, o nosso amor vai fazer com que tudo o que desejamos aconteça. Porque silenciar é buscar conexão comigo, com todos que estão aqui nos auxiliando, em sua casa, contigo, com Deus, através de Jesus. Agradeço, meus irmãos. Agradeço a oportunidade de aqui estar. E peço a vocês que conosco, agora, fechando os olhos ou de olhos abertos, possamos nos silenciar. Nesse silêncio, inspirando profundamente e expirando lentamente, sentindo o ar penetrando e trazendo com ele as energias que ativarão as células em nosso corpo, as células, os órgãos a elas correspondentes, os sistemas correspondentes a cada órgão, nos permitindo sentir a mudança das células que porventura estejam em desequilíbrio, por células novas, fortalecidas, equilibradas. Que nossa inspiração, chegando ao pulmão, trocando esses gases, levando até o coração e do coração expandindo por todo o corpo. O oxigênio também vá com esses efluidos que ativam cada parte do nosso corpo, tonificando os nossos órgãos, reequilibrando os nossos sistemas. E lembrando do Mestre Jesus, nos seus momentos de introspecção e de silêncio, elevando o pensamento ao alto, para entrar em contato com o Pai. Que o acompanhemos nesse momento. E lembrando da prece que Ele nos ensinou, repitamos intimamente ou verbalmente: Pai nosso que estás no céu,
santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar aqueles que nos são devedores. Não nos deixes cair em tentação e livrai-nos de tudo. Que assim seja, que possamos ter uma tarde, uma manhã, uma noite de paz e de harmonia. Que a luz, que as bênçãos do Divino Mestre Jesus recaiam sobre todos nós, agora e por todos sempre. Que assim seja. Tenham uma ótima semana, ótimos dias. Vocês fiquem na paz.